Aí, o pessoal entrando. Fala, Isaac. Esse Isaac aí sim, cara. Que bom que você tá acompanhando aí. Digão da Leda. Ah, louco, cara. Que legal. Grande Digão. Que bom ver você aqui, Digão. E entrou o nosso convidado, Valentim. A gente tem pouco tempo para conversar e muito assunto. Então eu já vou fazer aqui o convite para ele. Galera, obrigado que estão entrando aí. É muito importante para nós conversar sobre isso. Fala, Fala, Valentim, vou te João. chamar assim. Tudo bem? Tudo bem, cara? Que satisfação recebê-lo aqui, poder conversar com você pessoalmente. Opa, agora foi. Tudo bom? Boa Tá me noite. ouvindo? Tô te Tá ouvindo me certinho, ouvindo? agora tá tudo certo. Obrigado pelo Que legal, convite, cara. João. Que bom poder conversar com você aí pessoalmente, né? Assim, claro que de uma forma virtual, mas aqui cara a cara. Que bom poder ter falado com você anteriormente também, cara. Que bom que você me ouviu aí, conheceu um pouco da minha história. Seja bem-vindo ao nosso projeto. É uma satisfação, uma honra receber você aqui. E tenho certeza que você tem um caminhão de informação aí para divulgar, para conversar. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto. Fico muito feliz que você esteja, né, trazendo pessoas para falar sobre cannabis, para educar as pessoas, né, trazer esse conhecimento, essas informações. Você que foi transformado, né, com a utilização da cannabis medicinal, que realmente eu conhecendo sua história mudou a sua vida, assim como mudou a minha também há muitos anos. Para quem não me conhece, eu sou o Francisco Valentim. Eu criei as redes Visionábico, que é o meu nome aqui, né, meu nick, né? E eu trago informação, conhecimento científico sobre a cadeia produtiva da cannabis, sobre a cannabis medicinal, sobre todas as aplicações. E eu quebro, tento, né, assim, onde eu consigo, né, que tem pessoas que realmente nada entra na cabeça, quebrar as objeções, desconstruir conhecimentos equivocados, coisas que foram transmitidas ao longo dos anos, mentiras, informações equivocadas, para que as pessoas, para que nós no Brasil consigamos debater, né? Consigamos conversar e ampliar o acesso a esse tipo de tratamento médico, a esse tipo de insumo também, porque a cannabis também é um insumo industrial, um insumo médico, pode ser utilizado em várias coisas. E a minha jornada com a cannabis, né, ela começa lá em 2014. Eu estava fazendo um intercâmbio na Hungria, eu estudava engenharia civil na época, e eu era muito próximo do meu pai em relação à engenharia, que o meu pai era engenheiro também. E no um mês de intercâmbio, o meu pai infartou no Brasil e ele faleceu. E eu entrei em um processo depressivo muito forte. Eu fiquei 9 dias sem sair de casa, assim, desesperançoso, muito triste mesmo. E um amigo que eu tinha feito lá, ele chegou para mim e Francisco, por que que você, falando bem popularmente, por que que você não fuma uma vez se você não se sente bem? Porque eu tenho ansiedade, tudo isso me acalma, me ajuda a levar a vida, né? A pressão foi, cara, por que não, né? E eu experimentei e lá na Hungria tinha-se acesso a cannabis de qualidade, diferente aqui no Brasil, no mercado ilegal, né? Que a gente tem acesso só a coisas muito ruins. E foi uma transformação. Eu comecei a utilizar de forma medicinal, apesar de ser de uma forma bem é, rudimentar, assim, porque realmente na época não tinha muitos médicos que prescreviam, a gente não tinha muito acesso no Brasil à informação, o movimento estava começando na questão do acesso ao óleo de canabidiol também, principalmente por conta das mães, e vivendo aquilo, né, aquilo me fazendo bem, eu comecei a pesquisar mais, comecei a querer entender por que aquilo me fazia bem, por que que de repente eu voltei a conseguir fazer as coisas, a sair de casa, a voltar a frequentar as aulas, a me alimentar melhor, e eu me aprofundei nesse tema, fui estudando cada vez mais, fui participando de eventos, já com um olhar diferente, né, do que o olhar que a gente tem normalmente, que é de uma substância recreativa, assim como a cerveja, como outras coisas que as pessoas usam para socializar, para se divertir ali, para ter um efeito recreativo, né? E aí eu fui cada vez estudando mais, cada vez me apaixonando mais pelo tema, vendo o potencial transformador que a cannabis tem aqui no mundo inteiro. E aí eu fiz uma pós-graduação, a minha formação é marketing, eu fiz uma pós-graduação em cannabis, para entender o mercado, para entender as aplicações, para entender as utilizações da planta e disseminar esse conhecimento. E tem 1 ano e pouco que eu comecei esse trabalho nas redes sociais, justamente no nicho da educação, né, que eu acredito que é o maior
nicho, o maior problema que a gente tem no Brasil, que é a questão da educação. A gente, como povo brasileiro, né, a sociedade brasileira, ela é muito ignorante ainda na temática, falta muita informação, apesar de estar crescendo, e eu acredito que com a informação a gente consegue realmente transformar toda essa cultura negativa, essa visão negativa, e fazer com que mais pessoas entrem nesse mercado e fomentem essa cultura, e a gente consiga transformar de fato o país economicamente, socialmente, e na questão da saúde também. Que legal, cara. Que bom que você traz essas informações para que a gente possa quebrar algumas barreiras, assim, né? Porque as pessoas no Brasil, elas infelizmente elas ainda precisam sentir na pele. Assim, eu não sei se isso é um subdesenvolvimento educacional ou qual é o resultado, por que isso resultou nisso, né? Mas essa falta de entendimento, cara, essa falta de busca por informação, com tanto acesso hoje, tá tão fácil encontrar informação e você ainda tem a opção, dentre vários canais, de selecionar sem ter que pagar nada por isso, né? É grátis, é muita informação de qualidade e é claro que você precisa estar ciente daquilo que você está buscando, né? A gente trata aqui, esse canal foi um canal criado. Claro que a gente não está agora aqui no YouTube, mas nós estaremos aí colocando essa live lá. Mas foi criado esse projeto justamente para falar sobre dor. Porém, nós tivemos aí um crescimento muito grande das pessoas que vêm comentando sobre a cannabis medicinal, porque nós falamos algumas vezes sobre isso em algumas lives, e a cannabis medicinal foi a nossa isca para conseguir entrar já com tudo falando sobre os assuntos relacionados à dor. E assim, o efeito que isso trouxe na minha vida foi o que me deu essa propulsão para estar aqui com esse projeto, né? Porque eu seria muito egoísta se tivesse mantido isso apenas no meu núcleo familiar, essa nossa alegria, essa felicidade que a gente está vivendo, de poder curtir a família, poder brincar, poder dar risada, porque assim, a minha dor é uma dor constante, diária, né? Dia ou noturna, eu costumo dizer, porque não tem hora, não tem dia. E eu chego a ter 6.000 espasmos neurológicos. Então, por dia, quando eu estou com crises, né? Eu tenho crises frequentes quando se aproxima a chuva, tenho crises quando se aproxima o frio. Então, a minha vida é um jogo diário. Todo dia eu estou ali brincando com a dor. Até porque eu estou bem, medicado, em certo momento. De repente, eu começo a ter dor e eu tenho que aguardar a próxima dose da medicação. E como eu comentei com você, eu cheguei a tomar 16 comprimidos por dia, de substâncias diferentes, né? Todas as medicações farmacológicas, né? Para tentar controlar a minha dor, para tentar demonstrar que não existia também mais o que ser feito. E a gente verificou durante esse tratamento que a cannabis medicinal foi a salvação, cara. Foi simplesmente a salvação da minha vida. Eu estava numa situação onde eu estava desesperadamente já pensando em suicidar. Eu estava assim, sem conseguir controlar as finanças, já estava com um monte de dívidas. Depois disso teve a pandemia, eu não estava conseguindo medicação, muito caro também ainda, né? O que é um absurdo, porque o preço fica lá em cima por conta de tanta burocracia, que inclusive até as associações têm que enfrentar, né? A gente sempre fala assim que as associações, muitas delas, trabalham quase de uma forma ilegal. Meu Deus, cara, né? É uma coisa assim que eu não consigo entender o porquê disso, né? Nós não estamos, a gente não está tratando de tráfico de drogas, cara. É uma coisa que não existe por que ter tanta sanção, tanta preocupação, né, do poder público, se é uma coisa que auxilia tanto em tantas vidas, cara. Restaura vidas, restaura a paz interior das pessoas. É difícil você conviver tendo que trabalhar, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com todo o meu coração, mas eu trabalho com o problema das pessoas, né? Além dos próprios problemas que nós temos. Então, assim, eu faço isso porque eu amo e eu quero estar apaixonado pelo que eu estou fazendo naquele momento. E para isso, eu não posso ter a minha paz roubada pela dor. Isso é desumano. Então, eu já tenho dor há 15 anos. Eu sofro muito com isso.
E a cannabis veio me trazer felicidade, cara. Eu tô trabalhando, assim, às vezes eu fico trabalhando até 11 horas, meia-noite, 1 hora, com alegria no coração, sabe? Aquilo Então, as acontecia. experiências, as nossas experiências, elas devem ser propagadas o máximo possível. Por isso que eu estou aqui relatando um pouco do meu caso, para que as pessoas que estão aí acompanhando a live, que são seguidores seus, possam saber o porquê que a gente se encontrou e está conversando aí, né? Ontem você teve uma live maravilhosa do Dr. Diogo Maciel, que é um advogado especialista, né, em direito de saúde, e ele veio justamente para falar sobre essa resolução, né, do Conselho Federal de Medicina. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa live, como foi ontem e o que você pode dizer para as pessoas, né? É claro que eu vou ajudar você a contribuir com essas informações, mas o que você pode dizer para que as pessoas fiquem mais tranquilas? Vamos lá, fica à É, vontade, cara. todo esse preconceito que você mencionou, ele vem de décadas atrás, né? Começou lá com a guerra às drogas lá nos Estados Unidos, com a proibição de todas as drogas, da maconha, inclusive da cannabis ali, muito com um viés racista, inclusive aqui no Brasil. O Brasil ele foi o primeiro país do mundo a criminalizar o uso da cannabis. Na época se chamava de pango, era o pito do pango. E porque os escravos, que eram negros, né, óbvio, usavam a cannabis ali para conseguir aguentar, né, jornada de trabalho extensa, cansativa e tudo, e usavam aquilo como forma terapêutica mesmo, de relaxamento, para conseguir descansar melhor e tudo. E uma forma de persegui-los, houve a proibição do pito do pango, isso em 1830, no Rio de Janeiro. E, inclusive, os escravos que eram pegos utilizando o pito do pango, eles eram presos, e as pessoas que vendiam pito do pango, na época, a escravidão não tinha sido abolida ainda, então quem vendia era o branco, a pessoa que escravizava, tinha uma multa para ele. Ou seja, a pessoa que ali vendia, que era o branco, não era preso, não tinha nenhuma penalidade mesmo, porque ele tinha dinheiro para pagar, e o negro era escravizado. Então, no Brasil, parte daí com essa questão racista, sem nenhum viés científico, sem nenhum embasamento científico, né? Sem nada que cientificamente pudesse embasar uma proibição ou uma utilização de algum malefício. E mais para frente, ali nos Estados Unidos, depois da proibição do álcool, que não deu certo, no início dos anos, entre os anos 20 e os anos 30 ali, teve a queda da proibição do álcool, e aí um americano chamado John Aslinger, ele saiu do setor ali da proibição do álcool e passou para o setor de narcóticos. E ele viu, na questão da cannabis, uma oportunidade de criar um proibicionismo em cima daquilo, e ele começou a fomentar várias mentiras nos jornais, mentiras de que negros que utilizavam a cannabis, que também lá era utilizada mais pelos negros e pelos mexicanos, né, pelos imigrantes, tinha uma tendência a ficar violentos, a estuprar mulheres, a perseguir as pessoas, a matar, enfim, enlouquecer. Então foi criada toda uma narrativa mentirosa em cima de uma planta para criar um monstro ali e com isso conseguir financiamento para você combater esse monstro. E tem filmes que foram criados também, virou um clássico até o Reefer Madness, que é assim a loucura ali da Reefer Madness, né, que era o reefer, era o nome que eles davam ao cigarro de cannabis na época. E isso foi disseminado, todo um medo em cima disso. E aí veio o presidente, se não me engano, foi o Richard Nixon. Ele meio que inventou ali a guerra às drogas, criou aquilo tudo. E aí os Estados Unidos, com toda a influência que ele tinha no mundo ali depois da Segunda Guerra Mundial, ele convenceu e forçou o mundo a seguir a política de drogas dele, proibindo tudo em relação a cannabis. Inclusive, os Estados Unidos, eles classificam a cannabis no mesmo grau da heroína, do crack, do ópio, ali, que são drogas realmente altamente viciantes e prejudiciais e que fazem mal. Né? Apesar de ter também algumas propriedades medicinais, mas que também são mais viciantes e têm mais efeitos colaterais. E aí começou tudo aquilo que a gente sabe, que a gente vê hoje, que é a ostensividade policial em áreas mais vulneráveis, em áreas mais pobres, a perseguição ao pobre e ao negro, porque se você pega uma pessoa branca num bairro nobre que está portando maconha, o juiz, o delegado ali, enxerga ele como um usuário. E quando você pega uma pessoa negra pobre numa favela com menos maconha do que a outra, ela é vista como um traficante justamente pelas condições da abordagem pelo local. Então tem todo um racismo estrutural e um preconceito em cima disso. E a lei de drogas brasileira, por não classificar numericamente o que é usuário e o que é traficante,
pela quantidade aprendida com a pessoa, ela traz esse julgo pessoal da pessoa, do juiz ali. Então tem todo um preconceito em cima e o que ela resultou foi em mais encarceramento, mais prisões, justamente das pessoas mais vulneráveis. E todo esse preconceito dificultou demais o acesso à pesquisa científica, a remédios. A cannabis ela era vendida em farmácias no Brasil, existiam várias tinturas de cannabis. A Abrace, que é uma associação lá da Paraíba, que é a maior associação do Brasil, eles estão criando um museu da cannabis e eu acredito que eles vão ter lá amostras, né, fotos desses frascos, dessas coisas. Tinham também os cigarros índios, que eram cigarros de maconha para tratar asma e várias outras coisas. Então já existia o uso medicinal da cannabis no Brasil, principalmente, há muitos anos. E no mundo inteiro também. Então toda essa guerra às drogas, essa narrativa, ela meio que abafou e desconstruiu todo um potencial de pesquisa científica de uso medicinal por muitos anos. E depois da descoberta do sistema endocannabinoide, que é um sistema que todo ser humano tem, todo mamífero tem, que nós temos vários receptores espalhados pelo nosso corpo, que se ligam com substâncias que são encontradas na cannabis e também com substâncias que nosso corpo produz, como se fosse uma cannabis natural ali. E depois dessa descoberta, que aí começou a fazer mais pesquisas para confirmar, né, o potencial terapêutico ali, medicinal da cannabis. O primeiro ensaio clínico de cannabis no mundo foi aqui no Brasil, para tratar epilepsia. Foi do professor Elisaldo Carlini, que é uma grande referência também. Ele faleceu, acho que foi esse ano, ou no ano passado, o professor Elisaldo Carlini, que é assim, no Brasil ele é considerado um dos pais também da cannabis medicinal. E aí, com esse retorno das pesquisas, com a descoberta do sistema endocannabinoide, com as mães também descobrindo, tendo informação na internet, em fóruns de cultivadores, sempre uma coisa muito underground, sabe? Fora, assim, da mídia tradicional. E testando também clandestinamente, com óleos caseiros e tudo, e vendo seus filhos melhorando de saúde, deixando de ter crises epiléticas, conseguindo viver ali, não só na questão da epilepsia, mas também do autismo, principalmente. Elas aqui no Brasil assumiram a linha de frente nesse protagonismo pela aprovação, pela liberação da Anvisa para poder importar legalmente o óleo de cannabis, sempre também pautando a questão do autocultivo, né? Porque elas começaram a cultivar de maneira ilegal para poder ter acesso ao óleo, por conta da burocracia e da dificuldade de importar aqui para o Brasil e também do alto custo, porque realmente é um tratamento que é caro, que não é acessível ainda, infelizmente. E aí, com muita luta, muito ativismo ali, marcha e tudo, muito protesto, elas conseguiram. Então, em 2015, teve a primeira importação legal do canabidiol no Brasil. E aí, em 2014, teve uma resolução do CFM também, que é parecida um pouco com a que a gente tem hoje. E aí o mercado foi evoluindo, começaram a surgir empresas para facilitar o acesso, inclusive, pelas pessoas, para educar também. E aí o conhecimento começou a ser mais difundido, mais médicos começaram a estudar sobre a cannabis para aprender a prescrever, para aprender como que funciona o sistema do cannabinoide. E chegou onde nós estamos hoje. Hoje nós temos 5 formas de acesso, mais ou menos legal, que é através da importação, com autorização da Anvisa, e tem o acesso pela farmácia, que tem alguns medicamentos que são aprovados foram aprovados para ser vendidos nas farmácias do Brasil, mas são caríssimos, então não é acessível. É um acesso que é bem restrito ainda por conta de fatores econômicos. E tem também o autocultivo, através do habeas corpus, que a pessoa tem que entrar na justiça. Também pelo plano de saúde, também tem que judicializar para obrigar o plano de saúde a cumprir o papel dele ali, né? A fornecer um medicamento de alto custo, que é um direito nosso. E a gente acaba não sabendo disso e não vai atrás. E também através das associações de pacientes, que são fundamentais para democratizar o acesso no Brasil. As associações, elas são ONGs, organizações não governamentais, de pessoas que precisam de usar cannabis para fins medicinais, que se juntam, se organizam, pagam uma taxa associativa e a associação faz esse cultivo, faz o processamento do medicamento, do remédio, do óleo e tudo, e vende para os associados. E a associação precisa entrar também na justiça para conseguir uma liminar para poder cultivar sem o risco de ter tudo apreendido, sem o risco de ter ninguém preso. Então, é tudo com muita luta, é tudo com muita dificuldade, com muita burocracia. E o CFM, depois de 8 anos da primeira resolução, acho que eram 2 anos depois da primeira que eles tinham que ter feito, eles não fizeram uma revisão, eles do nada, surpreendentemente, surpreendendo todo o planeta, eles restringiram
a prescrição da cannabis para adultos e limitaram a prescrição para crianças e adolescentes que só tem 2 tipos de epilepsia. Então você tem centenas de milhares de pessoas no Brasil que já fazem uso legal de remédios de cannabis, aí sejam o óleo, sejam pomadas, cápsulas, flores também legais, que a gente já tem as flores como já são possíveis de serem importadas, ficaram à margem, né? De um dia para o outro eles proibiram tudo, na tentativa de limitar esse acesso, e isso chamou a atenção de todo mundo, né? Porque é um absurdo, é um retrocesso imensurável, ainda mais que você vê o mundo inteiro legalizando a cadeia produtiva da cannabis, facilitando o acesso. A gente tem o Canadá, que ele estatizou toda a produção medicinal da cannabis. Então, o país Canadá, ele controla toda a produção medicinal da cannabis, e se você precisar, tiver uma prescrição médica, o governo vai custear o seu tratamento, vai mandar para sua casa, uma coisa com qualidade, uma coisa com controle ali. E a gente, infelizmente, vê que não tem lógica, sabe? É uma coisa que também força as pessoas a irem para a ilegalidade. Porque se você tem um tratamento legal que te faz bem, sabendo que outros tratamentos não te fazem bem assim, ainda te fazem mal colateralmente, o que você vai fazer? Você vai procurar uma maneira ilegal de conseguir aquilo. Sabe? Não faz sentido você parar de se tratar de uma maneira que é inofensiva, assim, que não tem efeitos colaterais de uma maneira natural, e buscar o mercado ilegal porque você não tem mais esse acesso. Então, é uma coisa que a gente ficou bastante preocupado a princípio, né, na sexta-feira, porque pegou todo mundo de surpresa. E também, outra coisa que eu esqueci, proibiram os médicos de falar sobre cannabis. Censuraram os médicos. Isso é surreal. 2022, você ter uma censura do Conselho Federal de Medicina, que deve ser pautado na ciência, censurar o médico para falar sobre um tratamento revolucionário, que é o tratamento com cannabis. E traz muita insegurança também para os médicos em relação a isso. E na conversa com o Diogo, que é um advogado especialista em direito da saúde, ele tem vários anos de experiência com a cannabis medicinal no Brasil, com acesso legal. Ele tranquilizou a gente, principalmente em relação ao acesso, à continuidade dos tratamentos. Eles não vão ser interrompidos, os médicos não vão parar de prescrever. É uma medida que assim, é inaceitável do ponto de vista científico, porque é um retrocesso, não tem base científica isso. A gente já tem várias pesquisas que aprovam, que comprovam, né, a função medicinal da cannabis em várias doenças, e tudo vai continuar da maneira que está. Lembrando que é preciso ter segurança jurídica, né? O médico tem que ensinar bem o paciente, tem que assinar um termo de consentimento, mas ele vai continuar, felizmente. Então, todo mundo que tem já um tratamento com cannabis vai poder continuar fazendo esse tratamento, apesar de estar passando por cima do CFM, mas é o jeito, porque a gente não pode aceitar isso. Uma coisa que vai trazer malefícios para a gente, né? Para muitas pessoas também. É um direito constitucional, né? E assim como o Diogo falou ontem, a Constituição está acima de todas as normas. Nós precisamos entender que as pessoas precisam ter dignidade. O ser humano precisa ter dignidade. Não é só esse negócio, vai trabalhar, vagabundo. Sabe? Mas assim, vou trabalhar como? Eu não consigo levantar da cama. Estou morrendo de dor. Estou há 72 horas com espasmos. Praticamente 6 mil por dia numa sequência de crise. Meu Deus do céu, cara. Como que você vai falar? Né? Então, a sociedade acaba não percebendo isso. Por exemplo, eu moro numa cidade muito pequena. E são 17 mil habitantes aqui. As pessoas que me conhecem, que sabem da minha dor, e o nível que é a minha dor, são as pessoas que fazem parte do meu meio. Porque, assim, a pessoa que é acometida por uma questão que acaba gerando dor crônica, até determinado momento, você reclama dessa dor. Depois você não reclama mais, porque não tem mais o que ser feito. Eu fiz risotomia, que é uma cirurgia na coluna, para fazer algumas incisões. Até quando eu entrevistar o próximo médico aqui, eu vou pedir para que ele fale melhor sobre isso. Mas existem algumas incisões nos simpáticos e nos nervos parasimpáticos para eu parar de sentir dor. É uma cirurgia extremamente agressiva. Agora não mais, né? Mas na época que eu fiz, durou 11 horas. Nossa. Com afastadores musculares na coluna. Nessa mesma época eu fiz no hospital em Curitiba. Era a época daquela superbactéria que estava acontecendo nos hospitais.
eu tive que voltar embora imediatamente com a cirurgia nas costas, com a cirurgia de mais do que um palmo, assim. Nossa, mano. E para quem já fez cirurgia na coluna e está nos ouvindo aí, para os outros que vão nos ouvir, de 26 cirurgias que eu fiz na minha vida, a pior foi a da coluna. E eu ainda tive o azar, né, de ser entubado com a intubação lá que não estava muito bem esterilizada. Eu acabei pegando candidíase oral. Eu Caramba. fiquei 13 dias sem me alimentar com nada sólido. Eu só conseguia tomar água se eu passasse anestésico de dentista na boca. Então, esses capítulos da nossa história, a gente não conta assim, aos quatro ventos. E foi justamente isso que eu pensei. Falei, pô, eu preciso falar isso, cara. Eu preciso que as pessoas saibam. Porque eu não posso ser obrigado a estar todo dia com um sorriso no rosto, né? Mas eu tenho o direito de ter um tratamento que não me traga tanto malefício depois, posterior, né? E justamente através desse tratamento, eu tenho o direito e o dever, né, depois disso, de ter o sorriso no rosto. Então, cara, eu tô trabalhando todo dia com um sorrisão no rosto, feliz, e daí, de repente, me acontece uma coisa dessa. Mas a gente já tinha tomado um baque há poucas semanas, poucos meses atrás, né? E depois o Senado foi lá e conseguiu reverter um pouco dessa situação, né? Inclusive até o senador Romário apareceu lá e tudo, fazendo a divulgação dessa questão. Mas a gente sabe que a cannabis medicinal, ela já existe a questão legal aqui no Brasil há mais de 30 anos, há 40 anos. E isso sempre foi possível, né? Porém, a nossa discussão e a nossa briga é sempre com essa questão do preconceito, porque, na minha opinião, com tantos estudos científicos que já foram realizados pelo mundo afora, essa posição do Conselho Federal de Medicina é uma posição preconceituosa, é uma posição que tem um viés político, como você disse ontem. E eu fico muito chateado em saber que no século XXI a gente ainda tem que encarar esse tipo de coisa. Eu tenho uma possibilidade de caminhar que é através de uma órtese, que eu posso usar na perna e tentar, né, ir caminhando. Eu usei por um tempo. E assim, isso é uma das coisas que eu sempre uso como exemplo de como nós estamos defasados, né? As órteses que são convencionais aqui no Brasil, elas são as mesmas, com os mesmos sistemas de 50 anos atrás. Caramba. Que meu pai é deficiente físico, teve poliomielite quando era criança e sempre usou órtese. Cara, eu fui fazer uma órtese há um tempo atrás e é igualzinha a órtese que meu pai usava quando era criança. Então, é um absurdo que, cara, eu gostaria muito de ver o SUS fornecendo sem precisar ficar judicializando. Cara, para que eu tenho que judicializar e provar uma coisa que tá na cara? Tá na cara, basta olhar para mim que você já vai ver que eu sou deficiente. Então, que eu tenho uma necessidade, que eu preciso, e se eu precisar comprovar, que seja então como no Detran, que eu vá lá, converse com o médico, mostre para ele, está comprovado. Não mostrar para um juiz que não sabe nada disso. Eu tenho que ir lá levar um monte de informação, um monte de prova, fazer o juiz entender que eu tenho a necessidade daquilo, através de várias comprovações que não fazem parte da área dele, mas tudo bem, faz parte da profissão dele. Mas isso que eu quero dizer, fico indignado com isso. E hoje, falando com você, essa minha indignação já veio um pouco para fora, assim, né? Porque a gente tem que se manter calmo, entregar nas mãos de Deus. Eu não sei qual é o seu entendimento quanto a isso, mas eu tenho certeza que você acredita numa energia. Você é um cara de uma energia sensacional. Obrigado. E eu fiquei muito feliz em conhecer vocês. E agora eu quero pedir para você umas coisas que eu anotei enquanto estava falando, que você mencionou sobre um filme que fala, né, sobre essa questão de como foi o proibicionismo, né? E se você puder falar depois o nome do filme, a gente pode escrever nos comentários da live também. Eu vou falar, existem vários, né? Esse Reefer Madness foi um filme criado para Isso. justamente criar preconceito em cima da maconha. É um filme antigo, ele mostra pessoas fumando maconha e meio que enlouquecendo, sabe? É uma coisa assim Entendi. absurda, chega a ser engraçada nos tempos de hoje você assistir isso. Mas tem vários documentários, inclusive no Netflix, que falam sobre o proibicionismo, que falam sobre essa luta, principalmente nos Estados Unidos, na questão da música,
o jazz, que era foi uma música, né, inventada pelos negros, era uma música típica dos negros dos Estados Unidos, e lá o preconceito, a questão do racismo é muito forte, né? E tinha toda essa criminalização ali da cannabis por conta do uso ser feito pelos negros. Mas um documentário muito legal que eu acho que todo mundo aqui no Brasil tem que assistir é o Ilegal. Talvez você já tenha assistido. Ele é um documentário de 2014 e ele conta a luta das mães brasileiras para ter acesso ao canabidiol aqui no Brasil, para tratar seus filhos. Inclusive, uma das mães que está no filme é a Margarete Brito, que ela foi a fundadora da APEP, que é uma associação carioca, que no ano passado, não me esqueço, se não me falha a memória, eles conseguiram liminar na justiça para poder cultivar para os seus pacientes, porque a maioria das associações elas começam ilegalmente, né, como um ato de desobediência civil ali, depois conseguem uma liminar, e eles têm um projeto de 10 mil pés para atender milhares de pessoas no Brasil. Então é um documentário muito legal, que é o Ilegal. Ele está disponível no YouTube, não sei se tem na Netflix hoje em dia, mas ele é muito importante, ele conta essa parte histórica aqui do Brasil. Tem um documentário também que chama esse do jazz, agora eu esqueci o nome. Eu posso depois te mandar, eu acho te mando. Vou fazer uma lista depois. Quando você postar live, eu comento lá o nome dos documentários. Mas eu tenho os conteúdos na minha página também, indicando documentários sobre cannabis, sobre o mercado e tudo mais. Tem uma série muito legal que passou na HBO Max, que é o Pico da Neblina. Não sei se você já assistiu. É uma série que retrata o Brasil pós-legalização. E traz todos os problemas que a gente enxerga no resto do mundo, né? Problemas que surgem, oportunidades que surgem acontecendo aqui. E é uma série muito bem feita mesmo, é impressionante. E é muito legal de você assistir, porque você fica na expectativa de quando que isso vai acontecer no Brasil, né? Quando que a gente vai viver isso? Quando que a gente vai ter um mercado de fato completo e legal aqui no país? E o Brasil ele tem uma potência enorme, enorme, enorme. Nossa, você imagina? Você imagina? É que, na verdade, assim, as pessoas não comentam sobre isso, né? Mas no Brasil existe o Triângulo da Maconha, para quem não sabe, né? O Triângulo da Maconha é uma região gigantesca do Brasil, onde o cultivo de maconha ilegal é descontrolado, totalmente descontrolado. E assim, lá é totalmente comum para as pessoas daquela área o que está acontecendo, né? E não se fala sobre isso. Mas, tudo bem, também acredito que até tem alguma coisa falando sobre isso na internet. Mas, enfim, a gente depois vai passar uma lista aí. Outra coisa, depois eu vou responder as perguntas. Tem a pergunta da Naizinha aqui, vou responder. Tá paralisado, que eu nem vi os outros comentários para responder você, Naizinha, tá bom? Eu não tô, para mim não tá aparecendo os comentários. Não tá? Não, Tá. travou no que eu mandei. Mas aí você vai vendo aí pra gente. Depois a gente vai aparecendo. Uma das coisas que eu quero dizer aqui, eu quero fazer uma homenagem hoje aí, porque é o dia do médico, né? Dr. Bruno Paladini, que é o meu médico, é a pessoa que está auxiliando outros médicos aí que cuidam da minha vida. Hoje é ele que está à frente do meu tratamento, junto com mais 2 médicos, e foi através desses 3 médicos que a minha vida mudou completamente. Inclusive fiz hoje uma homenagem singela a eles, quero deixar registrado aqui, Dr. Bruno, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pelo dia que você decidiu ser médico. Eu tenho certeza que eu senti nos seus stories lá, eu senti que você ficou muito abalado, né, com essa decisão, assim como nós, pacientes, mas eu quero dizer que eu estou contigo aí, doutor, e a gente vai fazer o que for preciso fazer. Inclusive, eu mencionei que eu vou fazer inúmeros vídeos, vou produzir inúmeros vídeos para disseminar com autorização já direta para que todas as associações e todas as pessoas que queiram disseminar o meu relato pessoal, está liberado aí, porque eu me emociono cada dia que eu falo. E eu tenho certeza que se eu morrer com 100 anos, eu vou lá no último dia da minha vida lembrar do seu trabalho, doutor. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Pessoal, eu quero também, em nome do Dr. Bruno aqui, parabenizar todos os médicos e todos os estudantes de medicina e aqueles também que estão aí no cursinho, estão se preparando para entrar. Não desistam dos seus sonhos e tenho certeza que na vida de vocês terão pessoas agradecendo, assim como eu estou fazendo agora, tá?
Eu quero agradecer também o Dr. Diogo Maciel, porque foi através do Dr. Diogo Maciel que eu consegui a liminar que está fornecendo, o plano de saúde fornecendo minha medicação. E eu fui a primeira pessoa do Brasil a conseguir o Delta 8 pelo plano de saúde. Então sou eu a pessoa que o Diogo Maciel conseguiu essa vitória aí. O Dr. Diogo foi o primeiro Você que ele advogado que fala, conseguiu. todo orgulhoso para todo mundo. Cara, que bom, eu fico muito feliz. Eu conheci ele, conversei com ele, fiz uma live com ele. E assim, eu estava totalmente transtornado quando eu comecei a conversar com ele para entrar com a ação. E depois eu decidi fazer uma live com ele para que ele pudesse me conhecer, conhecer a pessoa que eu sou e não a pessoa que eu estava sendo naquele momento, porque a gente perde a paciência com qualquer coisa, cara. A dor é horrível, horrível mesmo. Eu até uma vez tive uma crise de dor e acabei ficando quase doido aí, lá na clínica Ares, com os meus médicos, e meu Deus, cara, eu ficava quase maluco, e graças a Deus isso é passado, e eu quero que isso fique no passado. Por isso que a gente está fazendo essas lives, por isso que é importante falar com você, justamente porque é o seguinte, não é só o fato de ter a vida mudada pela cannabis medicinal. Eu tenho isso agora como uma nova vida. Eu quero investir nisso, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer com que isso atinja o maior número de pessoas possível. Então, eu gostaria também de pedir para você aqui, mencionar, desculpa, sobre as mães, né? Que eu quero também dizer aqui que o primeiro contato que eu tive com a cannabis medicinal foi através de um pai que fazia ilegalmente para o filho dele. E ele ouviu meu relato, se abriu comigo, falou, cara, eu vou te contar um segredo, mas tenta ver se te ajuda. E não me ajudou inicialmente porque não era exatamente aquilo que eu estava precisando. Né? Hoje eu tenho uma dose, uma microdose que é extremamente precisa, acompanhado pelo meu médico. Eu tomo 3 tipos de óleo diferentes. Então, para vocês verem que assim, cara, às vezes até esses dias eu comentei que chegou minha medicação, ia durar 3 meses, e uma pessoa comentou assim, meu Deus, cara, quanto que você toma, né? Então é importante, desculpa, deixar claro para as pessoas que eu saí de opioides e vim para uma planta que eu poderia ter no meu jardim, né? Então é a mesma coisa. Eu até mencionei para você hoje, eu planto pimentas, porque eu adoro pimenta. Tem a Carolina Reaper, que é a pimenta mais forte do mundo catalogada hoje. Agora tem a Paper X que está chegando aí, que é mais forte ainda. A Carolina Reaper ela é usada para fazer o spray de pimenta. Ela pode matar se a pessoa tiver alergia e comer uma pimenta dessa, ou até uma mordida dela pode matar. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? Que a pimenta eu compro no mercado, não é mesmo? Então, eu gostaria de trazer isso, falar sobre essas mães. Eu quero mandar um abraço para todas elas que vão nos assistir. Tem muitas que estão me seguindo agora, estão conversando comigo. Através desse mundo aí, eu conheci muitas almas, cara, cheias de luz. E eu agradeço todo dia por isso. E eu estou trazendo elas aqui, materializando elas aqui. Você é uma delas. Já nós vamos falar sobre os empreendimentos também. Mas eu também quero mandar um abraço para o pessoal da Abrace, todas as associações, tá? Mas em nome dessas aqui, eu cumprimento todas. A Abrace, a AME Medicinal, um abraço para o Hugo, para toda a equipe da AME Medicinal que me auxiliou, que me acolheu, cara, de braços abertos, fez tudo com a maior urgência possível para que eu tivesse minha medicação o mais rápido possível. Um abraço para vocês, pessoal da Amabis também, o pessoal da Amabis que me acolheu, a AME Medicinal me acolheu agora com a minha medicação complementativa. Mas, Valentim, eu quero agora que a gente saia um pouco dessa nossa discussão, né? A gente vai pensar um pouquinho fora da caixa. Eu até comentei aí na foto quando eu postei o folder nosso, né? O Brasil vive numa caixa, cara. A gente tem que sair dessa caixa. E para sair dessa caixa, só tem 2 jeitos. Um deles é que se precise, falei isso para você hoje, e o outro é que gere renda, que dê lucro. Então, vamos lá, vamos quebrar esse paradigma falando de dinheiro, então. Pronto, vamos trazer empreendimento para a nossa live. Eu quero que você... antes disso, só rapidinho, vamos responder a Naizinha aqui, ela está esperando. Naizinha, eu quero ser rápido com você, eu vou dizer para você assim.
só para você ter um comparativo. Antes eu tomava várias medicações durante o dia, tá? E dentre elas eu tomava metadona, eu tomei por muito tempo morfina. Então, o remédio que mais me auxilia se chama pregabalina, tá? É um remédio anticonvulsivante que é utilizado para o tratamento da minha dor. Porque a minha dor não tem um tratamento específico, assim, né? É uma coisa meio complicada de se explicar. Mas eu tomava antes um Dorene, que é uma pregabalina de 150 miligramas, demorava de 1 a 2 horas para metabolizar e eu senti o efeito, diminuir a minha dor. Com a cannabis medicinal demora 20 minutos, tá? E eu nem tomo a pregabalina. Com 20 minutos que eu tomei a minha dose de CBD, de canabidiol, né? Do full spectrum, que é o que eu tomo, com 20 minutos eu já sinto os efeitos e eu já posso ter qualidade de vida. E é claro que ele tem um efeito de amplificação na minha medicação. Então, por exemplo, ao invés de eu tomar 4 de 150 miligramas, que daria 600 miligramas dia, que é o que eu tomaria normalmente, né, só de pregabalina, eu passo para 2 pregabalinas de 150 miligramas, então reduzindo a metade a medicação. Além disso, eu reduzi todos esses 16 comprimidos. Eu estou só com 2 pregabalinas por dia, né? Então, para quem me acompanhou, sabe que eu andava com 2 caixas de remédio, caixas daquelas porta-remédios com várias opções, eu andava com 2 no bolso, né? E a cada pouco eu estava engolindo remédio. Então eu já desenvolvi até uma técnica de engolir sem água, né? Que é tão rápido que o cara estava tomando e eu nem percebia, né? O problema que isso pode causar. Tive gastrite, tive hemorragia, gastrointestinal já. Então, assim, só quero que você saiba, Naizinha, para fazer esse comparativo, tá? Eu fui apenas para medicação, para metade da minha medicação e reduzi em 70% as minhas crises, tá? Se eu tinha 10 crises no mês, agora eu só tenho 3. Beleza? Acho que eu respondi você aí. E acompanha a nossa página no Instagram, que eu vou estar respondendo todo dia sobre isso. Vamos falar sobre empreendimento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ninguém. Um abraço para todo mundo que entrou aqui. Vamos lá. Pessoal mandando salve aí. Deixa eu ver mais ninguém. Cloroquina e vermectina, eles aprovam rapidinho, isso é surreal. Pois é, cara. A gente nem vai entrar na esfera política aqui, porque a gente está, assim, no momento, né, crítico de se falar sobre isso. Mas cada um tem a sua opinião e cada um mora numa região onde depende de um tipo de economia. Então a gente precisa respeitar, política e religião precisa ser respeitada assiduamente, né, de uma forma... Tá? Um abraço para todos vocês. Não precisa ouvir sua história. Obrigado, tá, Naizinho? Obrigado mesmo. Vamos lá, vamos falar de empreendimento. A gente tem poucos minutinhos, mas eu gostaria que você falasse aí dentro de uns 4, 5 minutinhos sobre o que é possível, como é possível ganhar dinheiro com cannabis medicinal no Brasil. Então, muita gente acha que o mercado no Brasil ele não existe. O pessoal acha que aqui no Brasil o mercado é só o ilegal. É só a venda na mão de traficante, enfim. Isso é uma mentira. Existe esse mercado paralelo legal no mundo inteiro, mas o mercado legal no Brasil ele já existe e ele funciona basicamente em duas partes, né? A parte que você toca na planta e a parte que você não toca na planta. A parte que você toca na planta ainda é muito restrita, porque a gente ainda tem a proibição do plantio aqui no Brasil. O plantar maconha no Brasil é proibido, salvo raras exceções. Pessoas que fazem autocultivo medicinal através da judicialização conseguem plantar. E tem uma empresa ou outra que consegue plantar, tem uma startup que tem uma autorização para fazer pesquisa de melhoramento genético, para trazer para o mercado, quando for legal, espécies de maconha que sejam resistentes à seca, resistentes a muita luz solar, a estresse hídrico também, enfim, para poder ter uma maior produtividade. Então, esse mercado já acontece. E o que mais acontece é um mercado que não toca na planta. No Brasil, basicamente, o mercado medicinal ele gira em torno do CBD, do acesso ao CBD, sejam aos óleos, as pomadas, as cápsulas, e agora as flores, né, que acho que foi nesse ano. Você conseguiu, foi esse ano, João? A importação foi quando que você conseguiu? Sim, a primeira vez. Foi sim, esse ano. Então, o João que iniciou esse salvo mercado... Salvo engano, foi através do Diogo também, salvo engano, tá? Sim, o Diogo, você e o Diogo foram os pioneiros aqui nessa parte do mercado, né, das flores legais.
Lembrando que a Anvisa, As ela... flores não foi comigo, foi com outra pessoa, mas foi através do Diogo, Ah, que acho que foi ele que foi do Delta conseguiu. 8, né? Você foi a parte do Delta Eu 8, sou do certo? Delta 8, isso. Então tem a parte do Delta 8, que é um THC que é permitido pela Anvisa. O Delta 9, ele só é permitido até 0,3%, para ali tá agindo junto com os outros canabinoides. Aí é um outro assunto que a gente pode abordar mais para frente, a questão do efeito comitiva, A gente vai fazer outra live. substância. Hoje a gente tem Fazer outra pouco live tempo, para cara. explicar Tem essa muito parte assunto. também. Mas Já vamos marcar. Já. é muita coisa, cara, é muito legal. E o mercado, eu fui no Festival Híbrido, que foi um festival aqui em São Paulo, sobre empreendedorismo, sobre cultura, sobre a economia verde também. E assim, foi sensacional, porque eu fui sem expectativa, foi o primeiro que eu fui desse sentido no Brasil, já tinha ido em congressos medicinais, que você vê só assim, empresas que estão lá fora, que estão vendendo, importando para cá, mas eu pude ver brasileiros empreendendo realmente no mercado, ganhando dinheiro e o que é mais legal, muitas famílias ali, casais com filhos empreendendo no mercado, botando a cara, botando todo o seu coração ali, né, fazendo produtos, fazendo coisas com qualidade e começando isso tudo, né, sendo pioneiros. E essa parte que não toca na planta, ela gira muito em cima de que hoje? Na parte dos terpenos. Os terpenos são substâncias que são encontradas em todos os vegetais, e eles são responsáveis pelo aroma e pelo sabor dos vegetais. Então você tem o limão, que tem aquele cheiro cítrico, é um terpeno que chama limoneno. E tem espécies de cannabis, né, que tem limoneno, que tem outros terpenos também. Cada espécie tem um perfil de terpeno e tem análises que você consegue identificar esse perfil. E aí você extraindo de outros vegetais, você descobre, né, na análise a porcentagem de cada terpeno ali e você monta esse perfil e é um líquido que tem o terpeno concentrado, né? E aquilo ali você usa na comida, você usa no café, você usa em um cosmético, em um creme ou em uma vela e não tem canabinoide, não tem nada da maconha ali, então não tem nenhum efeito psicoativo. Ele tem propriedades terapêuticas sim, porque terpenos, alguns deles têm propriedades terapêuticas, anti-inflamatórias, relaxantes e tudo, e é o que mais se aproxima hoje da planta, né? Uma vez que você não tem um mercado legal, é você ter o cheiro e o gosto dela ali num chocolate ou num café. E são várias marcas já hoje que fazem chocolate artesanal com terpenos. E também o café tem uma marca muito legal, Cafés do Brasil. Eles pegam cafés especiais e fazem ali um mix de terpeno e coloca aquilo ali, você tem um café com aroma ali de uma planta, de cannabis, uma coisa. Quem gosta, assim, na parte do apreciador, né? Igual o mercado do vinho, né? Você tem vários tipos de vinho, tem as pessoas que gostam de degustar o vinho, de conhecer ali, saber quais são as notas disso, daquilo. E então essa parte do terpeno vem muito nessa questão também da apreciação. E também tem a parte do cânhamo. A gente teve um desfile de moda lá, um lançamento de uma coleção de uma marca brasileira, que é a Bem Bolado, de sedas, de acessórios também. E o mercado hoje, João, ele gira muito em torno do uso adulto, né? O uso social, recreativo, terapêutico ali, da forma que cada um quiser chamar, cada um chama de um jeito. Ainda gira muito em torno disso. E é o mercado que tem mais potencial. O mercado medicinal, ele é muito grande, mas o mercado adulto barra recreativo, ele é maior ainda. Isso a gente observa nos Estados Unidos, em outros países também, no Canadá, observando, né, que o mercado já vem se abrindo, já vem se legalizando. E a parte do cânhamo é o seguinte, a fibra do caule, da cannabis, ela é extraída e você consegue fazer um tecido que é mais resistente que o algodão, um tecido que é meio que a prova de fogo, ele é difícil de pegar fogo também, ele tem propriedades bactericidas, então ele demora a apodrecer, a estragar, ele era utilizado em velas, nas caravelas, em cordas também, é um tecido muito resistente, e uma coisa legal que eu ainda não vi ninguém fazendo é EPI com cânhamo, porque ele tem uma proteção ultravioleta ali nele, na composição das fibras. Então, se você tem, por exemplo, pessoas que trabalham no campo, na lavoura, plantando e tudo, que estão pessoas, garis também que varrem, pintores, enfim, que estão expostos ao sol por muito tempo, eles têm uma probabilidade maior de ter câncer de pele. Então, se você tem um EPI ali feito de cânhamo que vai proteger da questão da incidência solar e da radiação, você tem um EPI que traz um benefício de saúde.
E é um custo muito baixo, porque o cânhamo ele não precisa de pesticidas, você não precisa de agrotóxico para cultivar ele. Então é uma coisa que você planta, ele cresce fácil, ele é fácil cultivar, você não precisa ter muita complicação, ele não é uma coisa complicada, e você consegue fazer isso tudo e vender e trazer mais saúde também para o trabalhador ali, né, a longo prazo. E também você pode fazer borracha de cânhamo, você pode tudo que você faz com petróleo, você consegue fazer com cânhamo. Então você tem bioplástico, roupa, borracha, combustível, lubrificante, pesticida de cânhamo também. E só que o mercado aqui no Brasil ainda está começando, então a gente não tem essas coisas que são mais industrializadas, mais complexas, né? Porque não se pode plantar ainda. Então, para você usar a maconha, né, a cannabis aqui, você tem que importar. Isso é uma coisa que encarece demais os medicamentos aqui, porque você tem que importar a flor para poder processar aqui no Brasil e vender. Então, você não consegue baratear isso. E também tem a questão de acessórios de personalização. Muitas marcas novas surgindo, marcas de seda, de piteira de vidro, uma pegada muito forte também da redução de danos, que é o que a pessoa quer fumar, ela quer usar ali a maconha terapeuticamente, recreativamente na casa dela, que ela faça isso de uma maneira que vá causar menos dano por conta de estar fumando, né? Porque independente de ser maconha ou ser tabaco, tem a questão da combustão que geram substâncias ali que fazem mal a longo prazo, isso todo mundo sabe. Então são, por exemplo, piteiras que tem filtro de carvão ativado, que é uma coisa que você vê em outras aplicações, você tem uma tecnologia comprimida ali numa piteira, piteiras de vidro também, a questão da personalização das piteiras de vidro é um mercado muito grande, entra na questão da exclusividade, da coleção também, do apreciador, né? Também marcas que trabalham com a personalização de roupas, de acessórios. Tá nascendo, né, uma cultura canábica, aqui, uma moda canábica também, trazendo muitos elementos da rua, né, do grafite, do rap, das pessoas que gostam do skate também, que é quem sim, se identifica mais até com a maconha, né? E muita coisa que eu vi também legal, é uma empresa muito legal que entra na parte do business mesmo, é a Caia, que é uma empresa de inteligência de dados. Eles fazem análises econômicas de tendências, de dados, quantas importações, quais são os medicamentos que estão sendo mais importados, em que lugares estão sendo mais importados. E esses dados... Facilita, Não, é velho. sensacional, porque ela traz um lado que é justamente para quem quer empreender ali. É inteligência de dados, né? Inteligência de negócio. Você tendo dado de onde que se consome mais determinada coisa, onde que as pessoas compram mais acessórios, enfim, você consegue criar uma empresa usando essa inteligência e ter mais sucesso também. Lembrando que toda a cadeia produtiva da cannabis, ela tem um impacto social muito grande, porque o cultivo da cannabis, ele é um cultivo que ele é mais sustentável na questão de emissão de carbono, na questão de recuperação do solo. Lá em Chernobyl, eles começaram a plantar maconha, isso já tem uns anos já, para tirar a radiação do solo, para descontaminar o solo. Então, ela é uma planta que ela também é um descontaminante do solo. Ela tem muitas aplicações, cara. Se a gente for ficar falando aqui, vai ser uma live de uma semana Vamos marcar outra ininterrupta. live, né? Vai ficar uma semana falando só das Inclusive, utilizações do cânhamo. inclusive, deu o nosso horário, porque a sua esposa também tem uma live na sequência, né? Vai utilizar aí os equipamentos. Mas eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz de te conhecer. Eu também, Assim que João. eu pude restaurar um pouco a minha vida, eu comecei a perceber, porque assim, eu me sinto um pouco investidor, assim, um pouco visionário nessas questões também. O único problema é que eu não estava conseguindo trabalhar e ter renda suficiente. Depois veio pandemia também, a gente não teve saída e estava assim, sobrevivendo, sabe? Como a grande parte da população. Mas é muito importante que agora eu estou conseguindo desenvolver minha vida e foi muito bom fazer essa live com você. Eu agradeço imensamente sua aceitação por estar aqui e tenho certeza absoluta que logo a gente vai se conhecer aí Vamos pessoalmente nessas sim. andanças Vamos fazer aí, outras lives né? também para falar mais. Já estou me Com convidando aqui certeza. já, vamos fazer outra. Inclusive acredito que também seja possível você ter hoje sua marca aqui no Brasil Sim, também, com né? Também certeza, tem a com questão da certeza. cannabis medicinal. Pode ser, é possível que você tenha uma startup, uma farmácia, Sim. e a gente vai Todo um falar sobre isso. ecossistema em cima disso. Assim, é uma coisa muito. O nicho da educação é muito forte, João. Eu acredito que é onde eu atuo hoje, né? Na parte da educação, para elevar o debate, para que a gente consiga conversar sobre negócios de cannabis fora do ambiente canábico ali, conversar com todo mundo e todo mundo
se interessar por isso. O nicho da educação, o nicho da questão da tecnologia também. A gente está vendo fora do Brasil várias empresas trazendo tecnologia para a cadeia produtiva da cannabis também. É um mercado bilionário, cara. Assim, não tem como retroceder, sabe? É um caminho que não tem mais volta, felizmente, né? A gente caminha para uma coisa muito legal e o Brasil tem o potencial de ser líder de mercado, seja na parte do cânhamo, na parte medicinal, na parte recreativa. É um país continental com muita gente que gosta de empreender, muita gente criativa, muita gente com sangue no olho também. E é muito importante que a gente fomente isso, né? Que a gente ajude a disseminar isso tudo, esse conhecimento, e estimule essas pessoas a entrar nesse mercado e empreender, principalmente por questões econômicas, né? Que a gente passa por um período muito crítico na questão econômica, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sem perspectiva de vida, e a cannabis, né, a cadeia produtiva da cannabis, ela consegue gerar empregos em várias áreas, vários setores, tanto na educação, no cultivo, na parte medicinal. A gente tem 1%, 1 a 2% dos médicos do Brasil que prescrevem cannabis. Então, a gente tem todos os outros 98 que podem aprender também, podem participar disso. Escolas que vão surgir, que já estão surgindo, né, escolas online de prescrição de cannabis, escolas de empreendedorismo também. É uma coisa assim, não é infinita, mas é imensa, é um universo novo. Esse universo novo aí é um universo que vem para contribuir bastante, principalmente falo assim em relação à questão medicinal, falando por mim, né? Mas foi muito bom, Francisco Valentim, que bom falar com você, cara. Muito bom, muito obrigado. Fiquei muito feliz em conhecer a sua pessoa e saber também ali do seu perfil, cara. Pessoal que vai assistir essa live, sigam lá, Visionário. Cara, tem muita coisa legal. Eu nem consegui chegar no final, isso que eu já estou há uns dias vendo algumas coisas e é muito legal mesmo. E eu peço que o pessoal continue acompanhando as nossas lives. Nós teremos mais lives com o Visionário e vai ser muito legal. Pessoal, vai acompanhando a nossa luta. A gente não para por aqui, independente do presidente, não sei quem vai ganhar, mas que o nosso país esteja em boas mãos, que a saúde de todos, o bem-estar de todos esteja em boas mãos, que Deus proteja essa nação. E é isso aí, se depender de nós, nós vamos continuar, vamos para o pau e vamos resolver essa bronca aí, porque as pessoas precisam ter paz no coração e a dor, eu tenho certeza, falo com certeza do que eu estou dizendo aqui, a dor rouba isso, cara, tira isso, e ela não pede nem licença para fazer isso. Então, por mais que eu não tenha tratamento que resolva o meu problema, eu vou morrer tendo dor, mas eu quero morrer tendo o menos dor possível, porque eu já tive 15 anos, acho que já paguei tudo que tinha para pagar, agora eu quero viver só e ser feliz. Já está sendo, já está fazendo, com certeza. O impacto disso a gente hoje não consegue medir, João, mas isso a longo prazo é fundamental, sabe? Para todo mundo, para trazer mais qualidade de vida, mais saúde, mais esperança para milhões de pessoas, não falo nem milhares, milhões, porque a gente está só começando isso tudo. É um movimento que só vai crescer, vai ficar cada vez maior. Amém. Que bom. Obrigado, tá? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, o seu trabalho e um abração aí, tá? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu só encerrar aqui para ficar salvo. Tchau, pessoal.